espero que você esteja em oração, clamando em favor do Brasil, em favor do mundo, para que Deus, com a sua misericórdia, detenha esse vírus e certamente nós vamos experimentar o alívio, a vitória e vamos enfrentar lutas. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida. Nós vamos começar hoje e durante os próximos 15 dias uma meditação sobre os salmos de romagem. São os salmos 120 a 134. Estes salmos eram cantados pelo povo de Israel quando eles se dirigiam, quando eles iam para Jerusalém para adorar o Senhor. Então eles são chamados salmos dos peregrinos ou salmos de romagem. Os viajantes saíam das suas cidades, iam andando pelas estradas e enquanto ali andavam e caminhavam, essa era a música que era cantada, que era meditada enquanto chegavam a Jerusalém. Havia algumas festas que os judeus estavam presentes em Jerusalém, pelo menos 3 vezes por ano, né? A festa da Páscoa, a festa da colheita e a festa dos tabernáculos. Então, nós podemos dizer que esses salmos é um conjunto de salmos dentro do livro de Salmos, né? Então, eles iam para adorar a Deus e nessa caminhada eles estavam adorando o Senhor. Alguns desses salmos são de autoria do rei Davi, uma de Salomão pelo menos, e os demais, e muitos são anônimos, nós não sabemos quem foi o autor, né, quem foi o escritor. Mas eles têm uma finalidade em comum. Eles querem ensinar o povo de Deus a buscar a Deus. Então, a ideia dele é essa: buscar a Deus em todas as circunstâncias. Eu gosto muito da expressão peregrinos, porque ela traz a memória que nós não somos daqui. O nosso lar não é onde nós estamos recolhidos agora. O nosso lar é celestial. Nós estamos numa peregrinação. Diferente da peregrinação dos judeus, a nossa peregrinação dura uma vida inteira. 80 anos, 90 anos, 110 anos. Alguém já ouvi falar de alguém que está vivo com 110 anos de idade. Então não importa o caminho que nós estamos seguindo, né? Nós estamos indo por muito tempo, ou por pouco tempo, na nossa peregrinação rumo ao lar celestial. O povo de Deus tem essa peculiaridade na sua vida. Nós somos chamados por Deus, nós somos libertos, nós somos transformados, mas nós ainda estamos em peregrinação em direção ao nosso lar celestial. E, portanto, esses salmos vão nos ensinar como nos comportar, como lidar com as dificuldades da vida. Nós estamos experimentando agora uma dificuldade maior, assustadora, e não é muito diferente das dificuldades enfrentadas por esses peregrinos. Nos salmos aqui nós vamos encontrar angústia, nós vamos encontrar lamento, nós vamos encontrar confissão de pecado, tristeza, confiança, alegria. Nós vamos encontrar tristeza pelo pecado, nós vamos encontrar reconciliação, tudo que acontece no nosso dia a dia, que acontece no seu dia a dia, ainda que dentro de casa, está registrado aqui
no livro de Salmos. Então vamos ler o Salmo 120, que é a nossa meditação de hoje. Na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Ezeque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Neste salmo, o salmista está buscando uma resposta de Deus pela situação angustiosa que ele está passando. E qual é essa situação? No caso dele, ele está enfrentando, ele está vivendo no meio de pessoas hostis, ele está enfrentando a mentira e a bajulação que estão, na verdade, concorrendo para tirar a paz do seu coração. Então ele clama a Deus por libertação. E é interessante nesse salmo que à medida que ele vai falando com Deus, Deus vai transformando o coração dele. Portanto, ele vai sendo conduzido de uma forma diferente, As suas palavras vão mostrando esse crescimento, essa transformação dele. Então, do versículo 1 até o versículo 7, vamos dizer assim, ele começa de um jeito, Deus vai transformando o seu coração e a sua última frase já é um coração transformado por essa ação de Deus. Isso tem tudo a ver conosco. Nós podemos aplicar isso agora de imediato para a nossa quarentena, Você pode ter começado essa quarentena muito preocupado, muito angustiado, muito assustado. E eu espero que você esteja buscando em Deus. Porque enquanto você busca a Deus, Ele está operando em você. Essa é a ideia que o salmista nos mostra. Essa é a ideia que nós queremos hoje aprender aqui com esse salmo. Então, o salmista, no verso 1, ele declara que está buscando a Deus, Na minha angústia clamo ao Senhor. Angústia é uma palavra que significa alguém que está num lugar muito apertado. Acredite, ficar dentro de casa vai fazer nos sentir apertados. Ficar junto dos nossos problemas, enfrentar a vida, nos leva a estar em algum momento angustiado. Mas o que ele faz? Ele clama a Deus. E nós vamos ver aqui agora as etapas, que ele experimenta nesse livramento, nessa transformação, nessa libertação de Deus na sua vida. Então, primeiramente, no verso 2, ele está dizendo que está angustiado porque as pessoas à sua volta estavam mentindo a respeito dele. Então, ele está dizendo aqui daqueles que estavam convivendo com ele, mas estavam difamando, estavam caluniando, estavam espalhando inverdades sobre ele, Então, estavam falando dele e falando mentiras. Estavam repetindo o que tinham ouvido. Olha, eu ouvi que fulano, e a mentira era acrescentada, Ele, quando fala desse tipo de pessoas com quem ele lidava, ele estava falando a respeito
de pessoas que queriam e estavam dispostos a brigar, né? É o que diz lá no verso 6, né? Eles não amam a paz, eles odeiam a paz, né? Usando a expressão do Salmo, né? Então, essa profunda angústia do salmista expressa que ele não sabe o que fazer. Ele não vê saídas. Ele está prensado junto à parede. Ele está encurralado, né? E aí, vale muito essa lembrança de que Deus é um Deus libertador. Por algum motivo, ele deve ter se lembrado de vezes e vezes que Deus o libertou, e por isso no verso 1 ele se levanta animado. Eu vou clamar de novo para Deus. Alguma semelhança com a nossa vida hoje? Alguém sabe como é que nós vamos sair desse problema? Alguém sabe o que vai nos esperar quando estivermos para sair? Alguém sabe como é que vamos enfrentar toda essa situação? Então, é hora de clamar ao Senhor, né? O clamor é mais do que uma oração, é mais do que simplesmente pedir. É um pedido intenso, é um pedido fervoroso, cheio de desejo. Não é aquilo que eu estou pedindo como se eu não esperasse receber, mas eu estou pedindo e estou me humilhando e dependendo de Deus para me dar a resposta. Esse clamor aqui é um grito de socorro. Quando ele diz aqui, na minha angústia, clamo ao Senhor, né? Essa palavra da sua Bíblia em letra maiúscula refere-se a Deus, o Deus que fez um pacto com Israel. Então o salmista o tempo todo está lembrando disso, que é aquele Deus todo-poderoso, é aquele Deus que libertou o povo do Egito, é aquele Deus que levou o povo para dentro da terra de Canaã, é aquele Deus que deu a vitória. Então é a esse Deus que ele clama, né? E ele clama, né? E é importante dizer que nem todo mundo, nem todos os crentes clamam a Deus quando estão enfrentando dificuldades. É muito mais comum a murmuração, a reclamação, o abandono de Deus, o endurecimento do coração diante das coisas. É muito mais comum ir para o pecado, é muito mais comum questionar a Deus, é muito mais comum deixar de buscar a Deus. Mas o salmista, né, ele está clamando a Deus. E você? O que você está fazendo? Como é que você está passando o seu dia? Como é que você está enfrentando isso? Você já optou por clamar? Ou ainda você está na exceção? Você está no desânimo? Você está no medo? Então, que seja o momento de clamar. Mas clamar pedindo o quê? O salmista, ele está pedindo para Deus livrar ele dos lábios mentirosos. É como se ele estivesse dizendo, Senhor, joga eles para longe da minha vida. Em geral é a nossa oração. A gente quer ver o problema longe, né? Ninguém quer ver o problema perto. Não é pecado fazer isso, não. Não estou me referindo aqui a você imaginar que o outro está errado e pedir a Deus para se livrar do outro. Não é isso, não. Eu estou dizendo aqui, não é errado você estar enfrentando uma dificuldade e pedir a Deus para te livrar dessa dificuldade. O Senhor Jesus orou assim, né? Ele diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Paulo também orou. Ele diz que 3 vezes ele pediu a Deus para que Deus o livrasse.
para que Deus tirasse o espinho da sua carne. Muito bem, mas o que acontece quando o salmista pede para Deus: Deus, afasta de mim os lábios mentirosos? Deus não atendeu o pedido dele, como ele queria. Deixa eu frisar isso aqui, né? O que Deus fez foi levar o salmista a olhar a situação por outra perspectiva, por outro ponto de vista, o ponto de vista de Deus. No verso 3, ele diz: que te será dado ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Ele está fazendo uma reflexão. O que eles vão ganhar sendo e estando contra ele? O que Deus vai dar a eles pelo que eles estão fazendo? Certamente haverá um juízo. Certamente haverá a resposta de Deus, a resposta da justiça de Deus, da santidade de Deus em relação a essa escolha de andar longe dele. A Bíblia chama isso de ira de Deus. Ele está considerando aqui que, na perspectiva de Deus, quem tem um problema é quem está se levantando contra ele. Setas, versículo 4, setas agudas do valente, brasas vivas sobre o zimbro. Ele está fazendo uma comparação aqui de que tais indivíduos estão fazendo mal em uma velocidade e por um tempo muito grande, mas que Deus haverá de trazer juízo sobre a vida deles. A própria vida do Senhor Jesus Cristo, a segunda vinda, ela também será, ao mesmo tempo, um tempo de juízo e um tempo de consolo. Porque quando Jesus voltar, vai ser alívio e consolo para nós que vamos ser levados, mas haverá juízo por aqueles que recusaram o Senhor Jesus. Em resumo, o que o salmista está fazendo aqui é entregando o problema dele para Deus. Não é ele mais que quer que os lábios mentirosos, que a língua enganadora fique longe. Ele está dizendo: Deus, cuida disso. É uma lição para nós. Nós precisamos confiar no cuidado e na ação de Deus para com as coisas à nossa volta, para com a realidade à nossa volta. E eu preciso confiar nele. O salmista continua e ele diz que ele está buscando o caminho da paz. Verso 5, ai de mim. Ele está reconhecendo o sofrimento dele. Eu estou passando por necessidades, eu preciso de ajuda, não é vergonha. Pelo contrário, é necessário. Ele cita aqui o nome de dois lugares, né? Meseque e Quedar. São duas cidades distantes de onde ele estava. São duas cidades, são duas nações guerreiras, né? O que ele está querendo dizer é que mesmo na caminhada para Jerusalém, no meio do povo de Deus, ele está se sentindo um estrangeiro. Ele está se sentindo cansado. O verso 6, ele diz assim: estou há muito tempo, há tempo demais habito com os que odeiam a paz. Então, ele está cansado, mas ele conclui no verso 7, sou pela paz. Embora
os meus inimigos continuem a falar em guerra, eu sou pela paz. A palavra aqui é perseverança. Então, a pergunta e as aplicações que eu queria fazer com você é se você já se colocou no lugar do salmista. Mas, antes de fazer isso, eu quero que você se coloque no outro lugar. Você alguma vez já caluniou alguém? Você já alguma vez foi instrumento de pecado? Você usou a sua língua para promover uma confusão? Você está procurando a paz ou você está procurando a confusão, a guerra? Você precisa saber na sua vida, agora dentro de casa, quem é você? A pessoa que coopera, a pessoa que está ajudando, a pessoa que está atrapalhando, a pessoa que está se isolando cada vez mais. O Salmo nos ensina que a gente precisa clamar a Deus, a gente precisa lembrar que Ele responde às nossas orações. Eu não sei se você tem visto, deve ouvir, né, e ver mensagens dos pastores que pregam a palavra de Deus, né, e há muitas mensagens boas, uma delas do reverendo Hernandes, né, e ele fala sobre a oração uma coisa mais ou menos assim: Deus é soberano, mas Ele determinou na sua soberania que Ele vai responder os seus filhos quando eles orarem. Então, meu irmão, é tempo de orar. É tempo de lembrar que Deus responde. É tempo de não deixar o ressentimento entrar no seu coração. É tempo de não deixar a mágoa ocupar o lugar da sua oração, né? Lembra que há um Deus que conhece tudo e Ele nem sempre responde tirando o livramento. Mas Ele vai transformar a sua vida. Ele vai estar do seu lado. Ele vai te dar vitória sobre a crítica, sobre a mentira, com oração, né? Por fim, este salmo, ele nos fala de Jesus. Porque Jesus foi o mais caluniado, o mais traído, o mais injuriado de todos os homens. Ele veio falar da paz e do reino de Deus e os seus inimigos se levantaram contra ele em guerra. A Bíblia resume isso dizendo que ele veio para o que eram seus e os seus não o receberam. E esse Jesus é aquele a quem você deve estar unido para você dar conta de superar e de permanecer na presença de Deus. Cristo conseguiu fazer isso e Ele te oferece a oportunidade, pela graça dEle, para você continuar com Deus. Então a pergunta é: você está unido a Jesus Cristo? É dele que você tira o poder para você viver o seu dia a dia? É nele que você busca força para resistir a esses dias difíceis? Que o Espírito Santo esteja vivendo em sua vida e transformando sua vida para a glória do nome dele. Que você examine o seu coração. Não reaja à mentira ou à calúnia de uma maneira carnal, mas em oração, em dependência de Deus, em perseverança, em buscando a paz, em falando de Jesus. Que você possa agora conviver em paz dentro do seu lar, que você desenvolva relacionamentos sadios dentro do seu lar,
e em todo lugar onde você estiver. Breve estaremos de novo no templo. E quando estivermos lá, que você esteja desenvolvendo valores abençoados e de paz em relação à sua igreja, em relação ao seu trabalho, em relação à sua vida, onde você estiver. Esses estudos não são propriamente meus, mas vamos trazer esse estudo nos próximos dias, até o Salmo 134. Deus abençoe no nome de Jesus. Amém.